Bom dia, gurizada. Continuamos então nossa PNP voltada principalmente para o primeiro ano do nosso ensino médio, né? Nossa PNP, História do Surgimento da Humanidade, a formação dos reinos absolutistas europeus. E é exatamente este o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje. O que é o absolutismo? O que foram os reinos absolutistas? Primeiro, o que é o absolutismo? Absolutismo foi uma forma de governo adotada pelos países europeus que se formaram ao final da Idade Média. Vou repetir. Absolutismo é uma forma de governo que os países europeus adotaram depois que eles se formaram no final da Idade Média. E o que caracteriza os reinos absolutistas? O que caracteriza os reinos absolutistas é a concentração do poder nas mãos do rei. Os reinos absolutistas se formaram a partir da ideia de que o rei tinha que ter todo o poder e não deveria haver limites ao poder dos reis. É isso que caracteriza os países que surgiram no final do feudalismo. Então o absolutismo ele surge por volta de 1450, 1500 e ele vai até 1750. Durante 250 anos, essa é a principal forma de governo dos países europeus. Tá? Mais ou menos 1500, 1450 até 1750. Bom, vou repetir. Os reis absolutistas não tinham limites ao seu próprio poder. Nós temos uma concentração do poder nas mãos do rei. Essa é uma característica dos reis absolutistas. Outra característica dos reis absolutistas é que nestes reinos se misturava o interesse do rei e o interesse da nação. O rei fazia o que ele bem entendia. E o rei tomava a atitude que bem entendesse. Quem é que podia ser preso? Quem o rei quisesse. Quem é que podia ser solto? Quem o rei quisesse. Qual obra podia ser feita? A que o rei quisesse fazer. Isso é o absolutismo. E não havia um limite claro ao poder destes reis. E, além disso, não havia uma separação entre o desejo do rei e o desejo da nação. Tanto é que a frase que simboliza o absolutismo é a frase do rei Luís XIV, onde Luís XIV diz, rei da França, Luís XIV, o rei Sol, né? Luís XIV diz, o Estado sou eu. Ou seja, o que Luís XIV quis dizer? A França era dele e ele faria com a França e da França o que ele bem entendesse. Essa é a ideia do Estado sou eu, do rei Luís XIV. Tá? É bem diferente da nossa sociedade, porque nós somos fruto de algo que ocorreu em 1750 e que acabou com o absolutismo. Nós, hoje em dia, apesar desses reizinhos absolutistas de quinta categoria que nós temos hoje em dia, na teoria, nós não vivemos mais os reinos absolutistas. E, na teoria, os nossos governantes não podem fazer o que eles bem entendem. Porque, na teoria, existe um livrinho que está acima dos governantes, chamado Constituição. O absolutismo é de antes da existência da Constituição. O absolutismo é de antes de surgir a ideia de que as leis valem para todos, inclusive para o governo. No tempo do absolutismo, não era a ideia que se tinha. A ideia que se tinha na época do absolutismo é que o rei estava acima das leis. Até porque, segundo o pensamento absolutista, uma pessoa só pode ser julgada por alguém superior a ela. E acima do rei só existe Deus. Por isso, só Deus poderia julgar os reis. Os homens não tinham capacidade, não tinham possibilidades de julgar os seus governantes. Tá? Essa é a ideia dos reinos absolutistas. Ou seja, a ideia que nós temos hoje de que o governo está a serviço da sociedade, na época do absolutismo ela não existia. Na época do absolutismo, qual era o pensamento que se tinha? A sociedade está a serviço do governo. O rei, ele é mais importante do que a sua sociedade. O rei é o condutor da sociedade. O rei é o líder máximo da sociedade. Por isso, na época do absolutismo, se pensava, não é um direito da sociedade julgar o rei. O direito da sociedade é obedecer às ordens do rei, até porque o rei, como está mais em cima, ele enxerga de mais alto, e a visão do rei é mais privilegiada do que a visão do povo. O rei podia decretar leis, dispensar justiça, arrecadar impostos e dirigir a economia da sociedade sem pedir permissão para ninguém e sem ser julgado por ninguém. É claro que eu uso uma música, eu sou um homem das músicas, você sabe que eu sou um apaixonado por música,
E um dos músicos que marcou a minha geração, e marca ainda hoje, né, é Bob Dylan. Bob Dylan, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, né? Acho que o ano passado. Dylan ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, apesar dele ser músico, porque se considera que as músicas de Dylan são verdadeiros poemas sonoros. Por isso, Dylan foi Prêmio Nobel de Literatura. E tem uma música do Dylan, que eu gosto muito, vou ver se coloco como link da nossa, lá no nosso Ava, vou até anotar aqui, que se chama, eu acho que eu não lembro se é Serve Somebody, ou seja, servir alguém, ou Gotta Serve Somebody. Tem que servir alguém. Eu vou colocar lá. Mas o fato é que nessa música, o que o Bob Dylan diz é que tu pode ser quem tu quiser, mas tu vai ter que servir alguém. Tu vai ter que estar a serviço de alguém. Inclusive ele vai dizendo lá, tu pode ser um lixeiro ou tu pode ser o rei da Inglaterra. Tu vai ter que servir alguém. Né? Pode ser a Deus ou o diabo, mas tu vai ter que servir alguém, tá? Inclusive esse é o refrão da música, né? Tu pode ser um embaixador, tu pode ser um banqueiro, tu pode ser rico, tu pode ser pobre, mas tu só chega em algum lugar se tu estiver servindo a alguns interesses. Quanto ao absolutismo, pegando a música do Bob Dylan e jogando no absolutismo, estes reis só tinham tanto poder porque eles serviam a alguém. O rei ele é sustentado por 3 interesses. 3 classes sustentam os reis absolutistas, que, repito, vão governar mais ou menos de 1450 ou 1500 até 1750. Primeira classe que mantém o rei, a nobreza. Quem são os nobres? Ou donos de terra, ou aqueles que vivem às custas do rei. Os reis são poderosos. Quanto mais o rei conseguir servir a nobreza, mais poderoso ele é. Portanto, o rei tem que contentar os nobres. Como é que o rei contenta os nobres? Dando cargo para eles no governo. Fazendo com que os nobres não paguem impostos. Fazendo com que os nobres tenham os cargos mais importantes da sociedade. Em troca disso, o que o rei recebe? Fidelidade e defesa dos nobres, e respeito por parte dos nobres. Segunda classe que sustenta o rei é a igreja, o clero, né? Principalmente a igreja católica, no caso da maioria da Europa. No caso da Inglaterra, quem vai sustentar o rei é a igreja protestante, é a igreja anglicana, que foi inclusive criada por um rei absolutista. A igreja anglicana foi criada pelo rei Henrique VIII, tá? Que desejava com essa religião ter mais poder, e além disso, através da religião anglicana, ele queria casar-se com sua amante, né? Que estava grávida dele, Ana Bolena, né? Porque ele queria um filho homem, e a sua esposa, Catarina de Aragão, só tinha lhe dado uma filha mulher, Maria. Ele queria um filho homem para ser herdeiro, Ana Bolena estava grávida, e pelas regras de dinastia inglesas, o rei só podia... O herdeiro só podia assumir o trono se fosse filho legítimo. O que significa filho legítimo? Filho nascido num casamento. Por isso, antes de que nascesse o filho que ele estava esperando de Ana Bolena, ele teria que se divorciar de Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, para o filho de Ana Bolena ser herdeiro do trono. A Igreja Católica não permitiu o divórcio do rei Henrique VIII, até porque o Papa da época era espanhol, que nem Catarina de Aragão, e eles eram muito próximos. Por isso o Papa não permitiu o divórcio. O que fez Henrique VIII? Inventou uma religião que permitiu o divórcio, o anglicanismo. Separou da Catarina, casou com Ana Bolena e, por seu desespero, teve outra filha mulher. Quem nasceu foi Elizabeth, ou que depois vai se tornar Isabel I, a rainha virgem, mais poderosa rainha da história da Inglaterra, muito mais poderosa do que a interminável rainha Elizabeth II, que é quem está no poder hoje, vai estar no poder do jeito que essa mulher está eternamente, né? Ela não morre mais, né? Fato é que a igreja anglicana, ela vai ser uma igreja a serviço do rei. Ela é inventada por um rei, ela vai estar a serviço do rei. No resto da Europa, a igreja muito próxima dos reis é a igreja católica. Bom, o que o rei tinha que fazer para a igreja apoiar? O rei tinha que dar benefícios para a igreja. Exemplo, o clero não paga imposto. A igreja não paga imposto. Além disso, o clero recebe o sustento do governo. O governo sustenta a igreja. O governo faz obras para a igreja. O governo libera dinheiro para os bispos. Tudo isso está nesse acordo entre a igreja e os reis. Em troca disso, a igreja justificava o poder do rei. Em troca dos benefícios que a igreja recebia, a igreja dizia que o rei não podia ser contestado, não podia ser criticado, porque o rei é um representante de Deus na terra.
né? Para a igreja dizer isso, o rei tinha que agradar a igreja. A terceira classe que vai apoiar o rei é a burguesia, né? Os burgueses, quem são os burgueses? Comerciantes, industriais e banqueiros. A burguesia também vai apoiar o rei. O que os burgueses querem em troca de apoiar o rei? Em troca de apoiar o rei, os burgueses querem que os reis apoiem o comércio, que os reis apoiem as navegações, que os reis façam os produtos da burguesia circularem no mundo inteiro, né? Que os reis unam as fronteiras para que os burgueses tenham que pagar o mesmo imposto dentro de um país inteiro, ou seja, que acabe a ideia dos feudos, onde o burguês tinha que pagar um imposto para cada senhor feudal. Os burgueses querem que os reis unifiquem os países e que os reis apoiem o comércio. E em troca, o que a burguesia vai fazer pelo rei? Vai pagar os impostos. Lembrem que o clero não paga imposto, os nobres não pagam impostos. Quem é que sustenta o clero e a nobreza? Os burgueses, né? Os comerciantes, os industriais e os banqueiros. Então, é através desses três pilares que os reis vão ser absolutistas. Quanto mais o rei tiver habilidade para contentar o clero, a nobreza e a burguesia, mais poder os reis vão ter. Essa é a ideia dos reinos absolutistas. Portanto, vejam que os reis não são tão absolutistas assim. O absolutismo do rei vem da capacidade de agradar o clero, a nobreza e a burguesia. Bom, alguns pensadores ficaram famosos por escrever livros que foram muito usados na época do absolutismo. O primeiro pensador que eu destaco não era um absolutista. Aliás, ele nem monarquista era, ele era um republicano, nascido em Florença. Né? Estamos falando de Maquiavel. E estamos falando do livro O Príncipe, que é a Bíblia do absolutismo. Na verdade, Maquiavel nem concordava com o que estava ali, e na verdade Maquiavel não recomendou nada. Ele era um republicano, né? Defensor da unificação da Itália, mas ele escreve um livro porque ele vivia em Florença, né? E ele era secretário da segunda chancelaria da República de Florença. Florença era um reino, era uma república. Não era um reino, não, era uma república. Era um país na forma de república. Porque a Itália não existia no século XVI, né? No qual viveu Maquiavel. O problema é que quem mandava na cidade de Florença era a família dos Médici. E durante o período que Maquiavel trabalhava para o governo, uma família rival dos Médici tomou o poder da cidade. Né? Uma família toma o poder da cidade e Maquiavel, que era um político e era um pragmático, ou seja, era um prático, Maquiavel, assim que a família dos Médici perde Florença, se alia à nova família que tomou o poder. Maquiavel se alia à nova família que tomou o poder de Florença. Para o azar de Maquiavel, os Médici retomam o controle da cidade. E Lourenço é expulso, e Maquiavel é expulso de Florença pela família dos Médici. Por acusação de traição, ele se aliou a outra família. Né? Maquiavel, então, faz um estudo de política. A partir de duas perguntas. Primeira, o que um rei faz para tomar o poder? E segunda pergunta, o que um rei tem que fazer para se manter no poder? A partir dessas duas perguntas, Maquiavel faz um estudo dos principais governantes da Europa. E ele, então, faz um livro onde ele analisa o que o rei tem que fazer para tomar o poder e o que o rei tem que fazer para se manter no poder. E ele dedica esse livro para o príncipe Lourenço de Médici, o líder da família dos Médici. Ele dedica esse livro, por isso, O Príncipe. Né? E ele achava que, ao fazer esse estudo, Lourenço perceberia como Maquiavel era inteligente, como ele era importante, e iria perdoar Maquiavel para que Maquiavel voltasse a viver em Florença. Isso não aconteceu. O Príncipe se torna um dos livros políticos mais importantes da história, é considerado um dos livros base do estudo de ciência política, mas os Médici nunca mais perdoaram Maquiavel. Fato é que, no livro O Príncipe, Maquiavel faz uma série de análises políticas. Ele não dá conselhos, porque Maquiavel não concordava com o que ele estava escrevendo ali. Porque Maquiavel não recomendou isso. Maquiavel só disse: se o rei agir assim, ele vai cair. Se o rei agir assado, ele vai se manter no poder.
E ao fazer isso, Maquiavel não se preocupa muito com a questão ética. Maquiavel separa a política de ética. E a preocupação de Maquiavel é, acima de tudo, é, analisar o que mantém um rei no poder. É por isso que Maquiavel fazia aquele famoso estudo. Se um príncipe ou se um rei tiver que escolher entre ser amado ou ser temido, é melhor que o melhor caminho é o do meio. É oscilar atitudes que gerem o respeito do povo e atitudes que gerem o medo do povo. Porque um rei que é bondoso demais é um rei fraco. Um rei que é só ruim demais é um rei tirano. E esses dois reis são fracos. O caminho do meio é o melhor caminho. O rei grandioso é o rei que oscila punições e benefícios para o seu povo. Maquiavel. Mas se um príncipe tiver que escolher entre ser amado e ser temido, o melhor é ser temido. Porque o amor de um povo por seu rei passa. O temor não passa nunca. O medo não passa nunca. Maquiavel. Né? Assim como Maquiavel diz que se um príncipe tiver coisas boas e coisas ruins para fazer, a melhor coisa que se tem é fazer tudo de ruim no início do mandato e distribuir pequenas coisas boas ao longo do resto do mandato. Porque a memória coletiva é curta e a sociedade tende a esquecer as coisas ruins, por pior que elas sejam, se ao longo do tempo tu fizer pequenas coisas boas. Ensinamentos de Maquiavel. Ele concordava com isso? Ele não está dizendo que concorda ou discorda. Maquiavel está fazendo uma análise de política. É por isso que Maquiavel também vai dizer que o melhor caminho para a paz é a guerra. Ou seja, quanto mais um reino investir em armas, menos ele precisará usar as armas, já que a paz se constrói através do temor, do medo. E tu não tem armas para usar, tu tem armas para não precisar usar. Maquiavel. Ele vai ficar conhecido por uma frase que, inclusive, ele nunca disse. Os fins justificam os meios, que Maquiavel nunca disse e não defendia essa frase. Mas a frase vai ficar associada a Maquiavel. Porque o que Maquiavel disse no Príncipe é que a um rei é permitido fazer tudo o que seja possível e necessário para tomar e se manter no poder. Os fins justificam os meios. Desde que os objetivos que o rei persiga sejam bons para a sociedade. Isso ninguém lembra. Então a frase deveria ser: os fins justificam os meios se os fins forem justos. E isso ninguém lembra de botar no Maquiavel. Mas já sabem, citou Maquiavel, vão citar a frase: os fins justificam os meios, né? Numa prova que vocês forem fazer, numa análise que vocês estiverem fazendo. Né? E Maquiavel vai ficar associado ao absolutismo que ele não defendia. Um outro pensador muito importante para o absolutismo é Thomas Hobbes. Ele escreveu o livro O Leviatã, que foi publicado em 1651, já no século XVII. Ele vai ficar conhecido por uma frase, essa sim, ele escreveu, onde ele diz que o homem é o lobo do homem. Segundo Hobbes, nós somos, que era um escritor com uma influência religiosa muito grande, Hobbes diz que o ser humano é ruim de nascença, nós somos ruins de nascença. E somos ruins porque carregamos dentro de nós o pecado original. Né? Desde Adão e Eva, os primeiros homens, nós temos a maldade dentro de nós. E por isso nós somos ruins de nascença. Por que nós temos que aceitar o rei? Porque só o rei é capaz de nos controlar da nossa maldade natural. O ser humano, se for deixado sem um governo autoritário, o ser humano tende a se autodestruir, a se automutilar. Afinal de contas, o ser humano é ruim de nascença. Diz ali, ó, o Estado vai nos impedir de fazer uma série de coisas que nós gostaríamos de fazer, mas que, caso fizéssemos, entraríamos em choque com todos. Então, o Estado estabelece uma regulação de fluxo. Tá? Essa é uma análise que foi feita pelo Renato Janine Ribeiro, que é um filósofo, a partir da reflexão sobre o pensamento de Thomas Hobbes. Ou seja, para que nós tenhamos liberdade, o rei vai nos tirar a liberdade. Então nós vamos ter o rei como um regulador da nossa liberdade. Já que, se o rei nos deixar usar toda a nossa liberdade, nós acabaremos destruindo uns aos outros, porque nós somos ruins de nascença. Isso é Thomas Hobbes, com a obra do Leviatã. É uma obra muito importante. Um outro escritor que foi muito importante foi Jacques Bossuet. Jacques Bossuet escreveu o livro Política Tirada da Sagrada Escritura. Ele era um bispo francês
E ele defendeu a ideia, o Jacques Bossuet, de que o rei é um representante de Deus na terra, o rei é um elemento divino. E desobedecer ao rei é um pecado, é um sacrilégio, é uma heresia. Afinal de contas, o rei só pode ser julgado por alguém que está acima do rei. E acima do rei só existe Deus. Por isso, segundo Jacques Bossuet, os erros do rei aos olhos dos homens são acertos dos reis aos olhos de Deus. O rei só deve temer a Deus, né? E os homens não têm capacidade, não têm altura para julgar um rei. Isso é a política tirada da Sagrada Escritura de Jacques Bossuet, que vai influenciar os reis absolutistas europeus sobremaneira. É por isso que, inclusive, o Luís XIV, o maior rei absolutista da Europa, o rei francês Luís XIV, ele vai se autodenominar o Rei Sol. Né? Luís XIV dizia que assim como os planetas orbitam em torno do Sol, assim como os planetas oscilam em torno do Sol, a França irradiava em torno da luz que saía da presença dele. Ele era o Sol da França, dizia Luís XIV. Era através da luz que irradiava da presença dele que os franceses viviam. Ele era quem garantia a possibilidade da França existir. Até porque Luís XIV não é bem um homem. Ele é um homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Tem um filme, esse eu não me lembro do nome. É o Discurso do Rei. Se vocês quiserem ver um filme legal sobre política, se vocês gostam de ver filmes sobre política, tá aí uma boa indicação, ganhou o Oscar, inclusive. O Discurso do Rei, um filme que deve ter aí uns 10 anos. Nesse filme, o pai da atual rainha da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth II, que era o rei na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele tem que fazer um discurso, o Discurso do Rei. Através desse discurso, a Inglaterra vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Então ele precisa ser forte, porque ele sabe que uma guerra mata muito e destrói um país. Então ele precisa ser forte no seu discurso. Só que ele tem um problema, ele é gago. O rei é gago. Portanto, o rei tem que fazer o discurso, mas ele não consegue fazer o discurso porque ele é gago. Ele contrata, então, um especialista para ensiná-lo a falar gaguejando menos. É isso que mostra no filme, a relação entre o rei da Inglaterra, né, o pai da rainha Elizabeth II atual, né, que um dia já foi jovem, e uma espécie de um fonoaudiólogo, né, que vai ensiná-lo a discursar. Esse fonoaudiólogo percebe que o rei ele cura a gagueira quando ele fica brabo. E o que esse cara passa a fazer então? Irritar o rei. Para, através da irritação, o rei ir curando a sua gagueira, pelo menos momentaneamente, para fazer o discurso do rei, para a Inglaterra entrar na Segunda Guerra Mundial. Tem uma cena que eu acho muito legal, que é quando o pai dela entra no Palácio Real, né? E esse professor de fala dele está sentado na poltrona real, está sentado na cadeira real. Né? O rei se irrita e pergunta a ele: será que ousadia é essa? Como tu ousas te sentar nessa cadeira? E esse cara, para irritar o rei, respeita. Essa cadeira não é sua, meu rei. Essa cadeira é minha, porque eu sou o povo. E o rei só existe porque ele representa o povo. A cadeira é do povo. E aí o rei se irrita e responde: não, a cadeira é minha por direito e por uma questão divina. Não foi o povo quem me deu essa cadeira. Quem me deu essa cadeira foi Deus. E aí nós temos, tu vê, no início da Segunda Guerra Mundial, 1939, a continuidade do pensamento de que o poder do rei vem de Deus. Contestar ao rei e insultar a Deus. Tá? Vale a pena ver esse filme, que é engraçado numa série de momentos dele, o filme O Discurso do Rei. Bom, os dois países onde o absolutismo foi mais poderoso foram Inglaterra e França. Na Inglaterra, a família mais poderosa foi a família dos Tudor. Tem até uma série sobre essa família, The Tudors, né, que fala sobre um dos mais poderosos reis dessa família, que foi o rei Henrique VIII, tá? O pai da religião anglicana, que vai juntar política com religião para ter mais poder. Mas o mais poderoso rei desta família não foi um rei, foi uma rainha, foi a rainha Elizabeth, ou a rainha Isabel, ou a rainha Virgem, porque ela não se casou. Né? A rainha Elizabeth, a mais poderosa rainha da história da Inglaterra. Ela é o símbolo do absolutismo da Inglaterra. Ela que era amiga de Shakespeare, financiava o renascimento cultural na Inglaterra, fez guerras contra boa parte da Europa, duelou pelo poder contra a própria prima, a Mary Stuart, rainha da Escócia, que ela inclusive vai mandar matar depois.
A Elizabeth manda matar a prima, Mary Stuart. Uma rainha poderosíssima, que vai fazer da Inglaterra principalmente uma potência naval, ao perceber que a Inglaterra precisava reforçar sua marinha, visto que a Inglaterra é uma ilha. Já na França, o mais poderoso rei foi Luís XIV, o Rei Sol, que nós já comentamos sobre ele. E a família símbolo do absolutismo na França foi a família dos Bourbon. Tá? Bom, quando é que o absolutismo acabou na Inglaterra? O absolutismo acabou na Inglaterra em 1689, século XVII, em 1689, quando ocorre uma revolução chamada Revolução Gloriosa, através da qual o rei da Inglaterra, Carlos II, é deposto pela burguesia inglesa, que coloca no poder um novo rei, chamado Guilherme de Orange, e obriga este rei, para ele assumir o poder, para eles apoiarem o rei, este novo rei teria que assinar um documento, que é a tal da Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, que vai limitar o poder do rei da Inglaterra. A partir da Bill of Rights, de 1689, ficava determinado que na Inglaterra o rei reinava, mas não governava. Quem passou a governar na Inglaterra a partir de então foi o primeiro-ministro, como é até hoje. Na Inglaterra, o rei é uma figura simbólica, ele é o chefe de Estado, mas ele não é o chefe de governo. Quem manda é o chefe do parlamento, e é assim na Inglaterra desde 1689. A Inglaterra continua tendo uma monarquia, mas o rei perdeu o poder desde 1689, com a Revolução Gloriosa. Na França, o rei perde o poder a partir de 1789, 100 anos depois, quando ocorre a Revolução Francesa. Né? Quem vai acabar com o absolutismo na França é a Revolução Francesa, que vai acabar, inclusive, condenando à morte o rei francês da família Bourbon, que governava, que era Luís XVI, casado com Maria Antonieta. Ambos vão perder a cabeça através da lâmina da guilhotina, que vai cortar o pescoço dos dois durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, vai ser feito um documento que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai estabelecer que o cidadão tem direitos que os governos não podem desrespeitar. A partir disso, se estabeleceu que os reis estavam abaixo das leis na França e que os reis não podiam fazer o que bem entendesse com a sua sociedade. Tá? É a partir desse documento, feito durante a Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acaba com o absolutismo na França. Em alguns países, o absolutismo vai continuar existindo, disfarçado. É o caso da Rússia, onde nós vamos ter reis que vão mandar de forma absolutista até 1917, quando nós vamos ter uma série de revoluções. Em fevereiro, os burgueses vão tirar do poder a dinastia, a família dos Romanov, né? E vão prender o czar Nicolau II. Czar é como chamam os reis na Rússia. E em outubro do mesmo ano, os socialistas vão tomar o poder através da Revolução Bolchevique, ou Vermelha. E aí sim, o czar Nicolau II, a czarina Alexandra e as filhas e filhos vão ser todos condenados à morte. As filhas vão ser condenadas à morte por fuzilamento. E aí a Rússia vai acabar com o seu absolutismo e vai passar para o regime socialista. Inclusive, logo depois, vai trocar seu nome para União Soviética. Em 1922, passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o absolutismo na Rússia vai ficar até o século XX. Mesma coisa da Áustria. O Império Austro-Húngaro vai manter os reis absolutistas até 1918, quando o Império Austro-Húngaro vai perder a Primeira Guerra Mundial. A Áustria lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra. Eles foram a chamada Tríplice Aliança. E o Império Austro-Húngaro foi derrotado e desmembrado. E a família que mandava nesse império foi retirada do poder. Então, o absolutismo, em geral, ele acaba no século XVIII. Mas em alguns países europeus ele vai se manter até o século XX, disfarçado. Tá? Inclusive, nós vamos chamar esses absolutistas disfarçados de déspotas esclarecidos. Uma espécie de demagogos, que faziam pequenas reformazinhas, mas mantinham o poder concentrado nas suas mãos. Vocês tiveram aí, portanto, em 29 minutos e meio, 30 minutos, uma visão rápida do que é o absolutismo, das suas principais características. Estou colocando esse vídeo lá no AVA, né? Assim como vou colocar material complementar para quem quiser acompanhar. Tá? Em seguida eu gravo o nossa próxima aula, né? Nosso próximo encontro. Tá? Espero que tenham gostado. Até mais.